E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e hoje vamos falar de um tema polêmico. Polêmico. Muito polêmico. Mamilos! Vamos tratar das famigeradas fake news. Vamos lá, porque o assunto tem muita coisa para a gente falar a respeito desse tema. Não deve ser nenhuma surpresa para você que o conteúdo compartilhado pelas pessoas em redes sociais é filtrado por um algoritmo. Dessa forma, nem tudo aquilo que é postado por terceiros aparece em nosso feed de notícias, na nossa timeline. Afinal, quantas pessoas você adicionou no Facebook? Eu, por exemplo, tenho 450 pessoas mais ou menos. Se todo texto, foto, vídeo, link, notícia, meme, informação ou comentário dessas 400 pessoas fosse apresentado para mim, ia ser uma coisa caótica, ia ser uma coisa maluca. Você não ia conseguir acompanhar o tanto de informação que vai aparecendo para você uma atrás da outra. Sem falar que nem todo o conteúdo de uma rede social nos interessa. No livro O Filtro Invisível, de Elie Pariser, pelo menos eu acho que esse é o nome dele, né? Elie Pariser, ele afirma que no início o feed de notícias mostrava quase tudo que os seus amigos faziam no site. Você deve se lembrar daquela época do Orkut, por exemplo. Era muito mais fácil acompanhar os scraps que as pessoas mandavam para você, depoimentos, os grupos, porque por mais que tivesse muita gente no Orkut, não é uma quantidade tão abissal quanto a gente tem hoje no Facebook ou no Instagram, por exemplo. Então, quando o volume de postagens e amigos aumentou pra caramba, o feed se tornou impossível de ler ou gerenciar. Mesmo que você tivesse apenas 100 amigos, acompanhar tudo que eles fazem passava a ser uma tarefa muito difícil. Segundo uma matéria do Telegraph, eu vou até colocar aí na descrição a matéria do The Telegraph, a média de amigos por usuário no Facebook é de aproximadamente 155. Eu não sei de quando é esse estudo, mas um número médio bastante elevado, se você considerar o tanto de gente que tem conta no Facebook. Então a gente observa que dar conta de tudo que os nossos contatos postam passou a ser bastante difícil. Dessa forma, o Facebook, o Instagram, até mesmo o Twitter, os responsáveis por desenvolver os algoritmos dessas empresas, eles precisaram definir prioridades para saber o que deve ser apresentado aos usuários. Daquele monte de conteúdo que as pessoas postam, escrevem, publicam sem parar, o algoritmo vai ter que de alguma maneira selecionar quais conteúdos vão ter maior prioridade para aparecer. E o primeiro fator que eles passaram a considerar, que é um fator bastante óbvio, é a afinidade que você tem com a pessoa. Quanto mais próxima for a sua amizade com alguém, e isso é fácil do algoritmo saber, pois se você passa muito tempo interagindo com uma pessoa, acessando o perfil dela, conversando com ela, trocando informação com ela, é fácil para a rede saber que aquela pessoa é alguém muito próximo a você. Então, baseado nisso, baseado nessa afinidade, o Facebook, por exemplo, ele passa a dar maior probabilidade de que mostre atualizações daquela pessoa para você. A seguir vem o peso relativo de cada conteúdo. Alguns conteúdos são mais interessantes de aparecer do que outros. Por exemplo, atualizações sobre relacionamento. Se duas pessoas se casam, as pessoas ao redor desse casal vão achar interessante aquela informação. Então é possível que o Facebook priorize uma postagem sobre um casamento ou até mesmo sobre um namoro. Esse tipo de conteúdo acaba tendo uma prioridade e aumentando a chance dele aparecer, pois é o tipo de coisa que as pessoas gostam de saber, né? Fazer uma fofoquinha e tal, né? Todos gostam de saber quem está namorando quem casou, quem está solteiro, esse tipo de coisa. Claro que esse peso ele também é personalizado. Pessoas diferentes dão mais ou menos importância a determinados tipos de conteúdo. E o algoritmo aprende com isso, com o tipo de conteúdo que a pessoa tem mais interesse em saber. E, obviamente, um terceiro fator que também é muito relevante
são os itens mais recentes. Itens que acabaram de acontecer são mais relevantes do que itens mais antigos. Então, de uma maneira bastante superficial, a gente listou 3 fatores aqui que devem ser levados em conta, que acabam sendo levados em conta pelos algoritmos de Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais, que é a afinidade que você tem com a pessoa, o tipo de conteúdo, por exemplo, se é um conteúdo de relacionamento e tal. E o terceiro fator é o tempo. Itens mais recentes são mais relevantes. Em resumo, as plataformas de mídias sociais foram projetadas para priorizar o engajamento em detrimento de postagens confiáveis. E esse envezamento da popularidade, definido pelo algoritmo, dificulta a seleção de conteúdo com qualidade. O que eu estou querendo dizer aqui? Que, na verdade, o Facebook, o Twitter, o Instagram, até então, eles estavam mais preocupados com o engajamento do que exatamente com a qualidade de um conteúdo. Um conteúdo pode ter informações falsas, podem induzir você ao erro, mas se aquele conteúdo faz você interagir, faz você curtir, faz você comentar, faz você compartilhar, isso acaba sendo mais interessante para o algoritmo. E esses fatores atuam no que chamamos de viés de confirmação e raciocínio motivado, tornando a verdade algo difícil de discernir. Vamos entender esses 2 conceitos. A diferença entre esses conceitos é explicado pelo psicólogo Gary Marcus. Enquanto o viés de confirmação é a tendência automática de se prestar maior atenção aos dados que se encaixam com nossas crenças, o raciocínio motivado é a tendência de se escrutinar ou ser mais críticos às ideias que não gostamos tanto assim. Então o viés da confirmação é mais ou menos o seguinte: você lê... o Lulinha é dono da Friboi, deve ser verdade, porque eu sou tão anti-PT que eu acredito nisso. Ou da mesma forma, o Sérgio Moro é filiado ao PSDB. O cara que tem uma tendência a gostar mais do PT vai acreditar nessa informação. Já deixo claro, essas 2 informações são falsas, tá? Mas são 2 informações que acabam atingindo os 2 polos que a gente tem no Brasil, que a gente pode chamar de petistas e antipetistas. Então o viés da confirmação é isso. Você vê uma informação, aquela informação pode não necessariamente ser verdade, mas como aquela informação bate com as suas ideologias, bate com as suas crenças, você acaba aceitando ela com maior facilidade, mesmo ela sendo falsa. O raciocínio motivado é meio que o contrário. Quando você se depara com uma ideia que você não concorda, você passa a ser mais crítico, você passa a ter mais dúvida, a questionar muito mais aquele fato, simplesmente porque aquele fato vai contra ao que você acredita. Por exemplo, vamos supor que você lê na internet um projeto bacana que o PT fez, mas você é anti-PT. Então você vai ler aquilo procurando defeitos, procurando falhas, porque você não gosta do PT. Da mesma forma, se o Bolsonaro ele propor uma lei que seja boa, e você não gostar do Bolsonaro, você começa a analisar aquele projeto de lei, procurando defeitos, procurando falhas, porque você não concorda com aquilo. Isso é o raciocínio motivado. E nem preciso dizer que tanto o viés da confirmação quanto o raciocínio motivado são elementos muito importantes quando a gente trata de conteúdo de redes sociais. E é claro que toda essa explicação ainda é muito simplista com relação ao que realmente ocorre no Facebook. O algoritmo do Facebook é bastante complexo. Talvez envolva redes neurais complicadas que talvez nem os engenheiros do Facebook conseguem ter tanto controle sobre como o algoritmo decide as coisas. Então, é muita informação que o algoritmo usa na hora de mostrar um conteúdo para você. E o que acontece? Essa interferência do Facebook na seleção do conteúdo que é passivamente disponibilizado cria um problema que chamamos de câmaras de eco. De acordo com a Wikipedia, as câmaras de eco são situações em que as crenças de uma pessoa são amplificadas e reforçadas dentro de um sistema, caso das redes sociais, por exemplo, de forma que visões diferentes e conflitantes são censuradas e removidas. Então, a câmara de eco é muito parecida com o conceito de bolha social. Imagina que você, por exemplo, é eleitor do PT.
Aí você vê uma pessoa postando coisas sobre o Bolsonaro. Aí o que você vai fazer? Vou excluir essa pessoa, porque eu não quero ler coisas do Bolsonaro, detesto o Bolsonaro. Da mesma forma, imagina um eleitor do Bolsonaro que começa a ler postagens que uma pessoa está fazendo sobre o PT. Ah, eu não quero ler coisas sobre o PT, vou excluir essa pessoa. E o que acontece com esses dois indivíduos? Esse cara que deletou tudo relativo ao Bolsonaro do Facebook, ele passa a ter uma rede social que é só PT. Só mostra coisas que ele acredita, que ele pensa. Da mesma forma, o eleitor do Bolsonaro que deleta pessoas que fazem postagens sobre o PT, ela vai ter uma rede social que é composta apenas por crenças, valores, ideologias do que ela acredita. E é daí que vem esse conceito de câmara de eco. É como se fosse um local fechado que só faz eco ao que você acredita. Você fica enclausurado dentro de uma câmara, sem muita diversidade ou opinião que contraria suas crenças. Você cai numa câmara de eco se, por exemplo, você escolhe apenas amigos nas redes sociais que compartilham os mesmos valores que você, os mesmos candidatos que você ou a mesma ideologia que você. Eu estou colocando uma figura aí na tela agora que mostra dois conceitos bem interessantes que são tratados na literatura científica. O primeiro que você já está vendo aí são as câmaras de eco e o segundo... Bom, pessoal, eu peço desculpa, acabou de ter um problema com a luz aqui em casa, eu só estou com uma lâmpada aqui para iluminar. Eu acredito que vocês vão conseguir me enxergar aqui e acompanhar o conteúdo sem problemas, mas talvez fique um pouquinho mais escuro do que estava antes. Foi por conta disso, peço desculpa, mas vamos continuar, que esse assunto de fake news é bastante importante. Então, como você está vendo nessa figura que eu coloquei na tela agora, você tem as câmaras de eco de um lado e as flame wars do outro. Qual que é a diferença entre esses conceitos? Quando você está numa câmara de eco, você tem muitos likes, pessoas que compartilham os mesmos valores que você e, portanto, vão curtir tudo que você falar. Então, isso faz com que você tenha uma grande quantidade de likes. Diametralmente oposta, você tem o conceito das flame wars, que são postagens que polarizam muito, que dividem bastante opinião, e isso leva a muitos comentários, muitas opiniões críticas, muitas discussões, e que são discussões que não necessariamente chegam em algum lugar. São pessoas brigando, por exemplo, por causa do PT e Bolsonaro. Eu só consigo pensar esse exemplo, porque esse é o exemplo que está mais em voga. E o ponto desse gráfico onde tem as discussões produtivas, que seria o vale da mente aberta, é justamente quando você não está nem na câmara de eco, nem no flame war. É no meio termo ali que não necessariamente vai produzir muitos likes, ou não vai produzir tantos comentários assim, mas você vai ter discussões interessantes, discussões que acrescentam alguma coisa. Então, tanto as câmaras de eco quanto as flame wars impedem o surgimento de discussões produtivas. Ou todo mundo concorda com você, ganhando muitos likes e formando as tais câmaras de eco, ou você cai numa situação em que opiniões divergentes levam a dezenas de comentários e, consequentemente, flame wars. É difícil você cair no vale da mente aberta, que é justamente aqueles momentos mais equilibrados em que as discussões realmente são produtivas. Quais as consequências de você transformar sua rede social em uma câmara de eco? O resultado acaba levando a um único objetivo: agradar amplamente o usuário, tornar a sua experiência bastante prazerosa, já que ninguém vai contrariar sua visão de mundo. O Elie Pariser comenta em seu livro que a personalização das redes sociais nos oferece um mundo sob medida, adaptado à perfeição para cada um de nós. É um lugar confortável, repleto de nossas pessoas e ideias preferidas. Se nunca mais quisermos ouvir falar de Big Brother Brasil, ou PT, ou Bolsonaro, não precisamos mais ouvir falar. Você chega lá e exclui, bloqueia, deleta aquela pessoa.
E se você quiser saber cada movimento do seu candidato favorito, por exemplo, o Haddad ou o Bolsonaro, você pode. Nunca mais ficamos entediados, nunca ficamos aborrecidos. Nossos meios de comunicação serão um reflexo perfeito de nossos interesses e desejos. Só que a câmara de eco elimina algo que é bastante importante: a diversidade. A câmara de eco faz com que o usuário receba apenas um conteúdo postado por amigos ou conhecidos que já possuem afinidade ideológica. Dessa forma, ficamos menos sujeitos a críticas e opiniões contraditórias, impedindo o recebimento de informações que poderiam fazer a gente refletir e amadurecer determinadas ideias. Assim, chegamos a um ponto que é essencial nesse vídeo. As câmaras de eco reduzem nosso senso crítico e aumentam a nossa alienação e desconhecimento do mundo ao seu redor. Por exemplo, eu votei em um determinado candidato e eu notei que as minhas redes sociais, a maior parte dos meus amigos só compartilhavam coisas relacionadas a esse candidato. Isso me dava a impressão que o meu candidato ele tinha uma votação muito expressiva. Pô, se todos os meus amigos estão compartilhando esse candidato, está todo mundo só falando dele, é provável que ele vai ganhar. E ele chegou longe de ganhar. Então a rede social cria uma ilusão de um mundo que realmente não existe, que você está enclausurado numa bolha onde só pessoas que concordam com você mantêm esse contato. E isso gera um profundo desconhecimento do mundo ao redor. E quantas pessoas são afetadas por isso? Dados informam que 70% dos brasileiros se informam por redes sociais, número superior a todos os demais países pesquisados. Para piorar, uma notícia do ano passado relata que o Brasil é o segundo país com menos noção da própria realidade. E esse fenômeno não é só com brasileiros. Algo em torno de 47% dos americanos reportam que recebem notícias em mídias sociais, muitas vezes ou em alguns momentos, com o Facebook sendo a principal fonte. No Brasil, talvez não seja tão diferente. Pelo que a gente observa, os brasileiros se informam muito com o Facebook, o WhatsApp e um pouquinho atrás o Twitter. E mídias sociais são condutores-chave para sites contendo notícias falsas. Considera-se que a Rússia manipulou as principais plataformas durante a eleição norte-americana de 2016, vencida pelo Donald Trump. E quem disse isso? Um testemunho do Congresso norte-americano. Qual o papel da rede social nisso? A fim de satisfazer seus próprios desejos, muitos usuários optam por deixar de seguir, dar um follow, desfazer a amizade, quando alguém discordar deles. Quem não curtir ou compartilhar suas publicações, ou quem simplesmente pareça desinteressante. Tchau, tchau. Em regra, serão exibidos somente os conteúdos com os quais o usuário se identifica e por cujas atualizações se anseia. No entanto, não é só de amenidades que o mundo vive. As câmaras de eco, como eu falei, produzem um problema de compreensão do mundo. Trata-se de discutir temas como políticas públicas, cultura, direito, moral, arte, regulação, ética, etc. E é justamente nesse particular uso da internet que, com a ajuda das redes sociais, estamos deixando de fazer e falhando miseravelmente. A internet promove a liberdade de expressão como nunca foi possível na história da humanidade. Em nenhuma plataforma a liberdade de se expressar teve tamanho impacto quanto nas redes sociais. Em sites de jornais e revistas ou portais de mídia, ainda existem pessoas que fazem a seleção do que será publicado. Então, em revistas, portais, jornais, vai ter aquele indivíduo que vai selecionar o que ele quer que você veja e vai tirar o conteúdo que ele não quer que você veja. E nesse ponto, a internet se mostrou uma revolução e ao mesmo tempo uma grande frustração, no que diz respeito à promessa de se tornar um grande espaço de discussão pública. Não é isso que acontece. A gente imaginava que com a internet
Você quebraria o monopólio dessas empresas de mídia e as pessoas poderiam debater o que elas quisessem na hora que elas quisessem. Mas isso eliminou o contraditório. As pessoas não têm visões divergentes para fazê-la refletir sobre suas próprias crenças. E isso é um grande problema. A concepção de que a infraestrutura da internet permite que as discussões possuam força suficiente para chegar a diferentes segmentos e a grupos de interesses diversos, talvez não seja uma realidade, uma vez que as afirmações ficam restritas a uma mesma rede de pessoas com interesses comuns. A consequência disso é a fragmentação e polarização do debate que a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil. Em outras palavras, não existe debate de fato. Adiciona-se a esse movimento a alarmante propagação de notícias falsas, que é bem conhecido na literatura como fake news, que encontram no ambiente digital o habitat perfeito para sua propagação. As fake news são os tipos de informação fabricada que tenta imitar o conteúdo de agências de notícia na forma, mas não em sua organização, qualidade ou intenção. Então as fake news não são muito diferentes das pseudociências, por exemplo. O que vem a ser pseudociência? A pseudociência é um determinado conteúdo que tenta se passar por ciência quando na verdade não é. Um bom exemplo é a astrologia. A astrologia não tem comprovação científica hoje e provavelmente nunca vai ter, mas a astrologia ela tenta parecer ciência para convencer as pessoas de que é algo que agrega de alguma forma. Outro exemplo de pseudociência é você falar que vacinas causam autismo, quando você não tem comprovação científica nenhuma dessa informação. Mas as pessoas tentam passar isso como se fosse ciência. As fake news são parecidas. As fake news, elas tentam se parecer notícias reais de agências de notícia quando na verdade não o são. Grupos de fake news são ausentes de normas editoriais das mídias de notícias e processos que asseguram a corretude e a credibilidade da informação. Então, as fake news são notícias, entre aspas, que introduzem conteúdo falso e propenso ao erro, além de ser conteúdo mentiroso que é propositadamente disseminado a fim de enganar as pessoas. As fake news acabam sendo perigosas também para agências de notícias tradicionais, pois elas beneficiam certos grupos, por exemplo, certas empresas ou certos políticos, que têm um interesse que determinada fake news se propague, e ao mesmo tempo ela acaba afetando a credibilidade de agências de notícias reais. As fake news fazem as pessoas desacreditarem jornais, revistas e imprensa de maneira geral. Para constatar isso, eu até tenho um dado aqui bastante interessante. A confiança geral em mídias de massa caiu muito nos Estados Unidos desde que as fake news se propagaram em massa. Elas colapsaram para baixos níveis históricos. Em 2016, nos Estados Unidos, 51% dos democratas e 14% dos republicanos expressaram que a confiança na mídia em massa como uma fonte de notícias é razoavelmente justa ou um bom negócio. Então, 50% dos democratas e 14% dos republicanos possuem uma confiança boa nas agências de notícia. E esse outro grupo complementar não. E é muita gente se você for parar para pensar. E aqui cabe a gente fazer um acréscimo relevante. O excesso de informação a que estamos sujeitos nos impede de ler com atenção todas as notícias, refletir sobre elas, buscar fontes alternativas, verificar os dados, emitir opiniões equilibradas. Assim, estima-se que mais da metade das pessoas que compartilham notícias na internet o fazem sem sequer ler seu conteúdo, não é mesmo? Já não aconteceu de você estar olhando assim a linha de tempo do Twitter ou do Facebook, aí você vê a manchete de uma notícia e você pensa, caramba, olha fulano, político tal disse tal coisa.
mas aí você vai ver que é fake news. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente cai, porque é tanta informação que é propagada de tantos lados, que às vezes você confia numa manchete e conta para uma pessoa da sua confiança, como um esposo ou esposa, ou sua mãe e seu pai, ou seus irmãos, ou seus colegas da faculdade. E você inevitavelmente acaba caindo nisso, pois são informações demais, tempo de menos, você acaba tendo uma certa torcida para que aquela versão da história seja mesmo verdade, aí volta a questão do viés da confirmação, e é claro, preguiça. Às vezes você não tem saco de ler a notícia inteira, porque são muitas notícias que são disseminadas. Está aí o campo fértil para a propagação da pós-verdade. O dicionário Oxford elegeu a palavra pós-verdade como o principal termo de 2016, dentro de um contexto global que abrange não apenas a nossa combalida república, mas também a eleição presidencial norte-americana e a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o chamado Brexit. Então, o que seria exatamente a pós-verdade? Diante da situação brasileira e global, seria como dizer que a torcida pessoal por algo vale mais do que os fatos. Para que eu vou me importar com os fatos se eu posso selecionar histórias que caem mais no meu gosto pessoal? Eu posso escolher o que eu quero que seja verdade. Basta apenas eu procurar um grupo de mídia que noticie o que eu quero que seja noticiado, mesmo que aquilo não seja verdade. É daí que vem a coisa da pós-verdade. Estamos numa era que ultrapassou o conceito de verdade. Boatos, rumores, teorias da conspiração, matérias fabricadas, notícias com clickbait, manchetes provocativas para chamar sua atenção, ou até mesmo sátiras. Todas essas coleções de desinformação fazem parte das fake news. Os incentivos para a criação desse tipo de conteúdo são muito claros. Tráfego aos sites contendo notícias falsas são monetizados via propaganda. Então muita gente ganha dinheiro criando notícias falsas. Isso faz com que as pessoas cliquem na matéria, sejam mais expostas a propagandas e assim ganhem dinheiro. Naturalmente, motivações políticas também fazem parte, e talvez sejam até incentivos ainda mais poderosos. As fake news também contam com sua lógica própria na semântica dos algoritmos, aproveitando da câmara de eco em que os usuários se encontram. Vamos entender isso com um exemplo hipotético. Vamos imaginar que o Alberto é contra o Partido X. Então o Alberto odeia o Partido X. E vamos supor que o Partido X ele está na presidência do país. Então, diariamente o Alberto expressa sua opinião usando hashtags como hashtag fora X, hashtag vaza X, hashtag renuncia X. E nisso, diversos robôs ficam rastreando a rede e esses robôs controlam perfis falsos em redes sociais e eles são programados para buscar pessoas que utilizam essas hashtags fora X, vaza X, renuncia X. Os bots vão identificar essas hashtags e as postagens feitas pelo Alberto, enviando notícias falsas sobre o Partido X para o Alberto. E o Alberto vai ler aquelas informações, repassar e compartilhar essa informação falsa com seus amigos. Então, nesse exemplo hipotético, a gente entende como que as fake news se propagam. Mas vamos entender melhor os incentivos para se divulgar fake news. Os criadores de notícias falsas conseguem arrecadar somas nada desprezíveis por conta do compartilhamento e dos cliques que as notícias recebem. A Folha de São Paulo, por exemplo, publicou em uma matéria de fevereiro de 2017 que profissionais do mercado publicitário estimaram que os anúncios de determinados sites rendem de 100 mil a 150 mil reais por mês, dos quais até 50% ficam com o intermediário e o restante com o dono do site. Trata-se, portanto, de um negócio extremamente lucrativo, o que ajuda a explicar, em parte, este fenômeno. O quão comuns são as fake news e quais seus efeitos no mundo real?
Um estudo avaliando a disseminação de fake news estima que o americano médio se deparou com algo em torno de 1 a 3 artigos de editores de fake news no mês anterior às eleições de 2016. Então, cada americano recebeu algo em torno de 1 a 3 notícias falsas, em média. Então, alguns americanos podem ter recebido muito mais e outros recebido quase nada. E essa é uma estimativa bastante conservadora, pois o estudo rastreou somente 156 artigos contendo fake news. Então, esses 156 artigos falsos, 1 a 3 era disseminado para cada americano. Então, se você for parar para pensar por essa estimativa conservadora, é muita coisa, na verdade, que influenciou na eleição dos Estados Unidos. Outro estudo reportou que informações falsas no Twitter são tipicamente retuitadas por muitas outras pessoas e muito mais rapidamente do que informações verdadeiras, especialmente se o tópico é sobre política. O Facebook estimou que as manipulações realizadas por atores maliciosos é 0,001% de todo o conteúdo compartilhado na plataforma. Então 0,001% parece pouco, mas imaginando o volume de postagens que o Facebook tem por dia, acaba sendo muita coisa. E é bom a gente enfatizar também que não foi apresentados muitos detalhes com relação a essa análise do Facebook. Por meio das curtidas, dos compartilhamentos e da pesquisa automática por informações, os robôs sociais, ou seja, contas automáticas personificando humanos, podem aumentar a disseminação de fake news em várias ordens de magnitude. Em uma estimativa recente que classifica contas baseando-se em atributos observáveis, como o comportamento de compartilhamentos e atributos linguísticos, isso faz com que algo em torno de 9 a 15% das contas ativas do Twitter são bots. Então, de todo mundo que usa o Twitter, algo entre 9 e 15% são robôs sociais. O Facebook estima que aproximadamente 60 milhões de bots podem estar infestando sua plataforma. Essas são responsáveis por uma porção substancial do conteúdo político postado durante a campanha eleitoral norte-americana de 2016, aquela vencida pelo Donald Trump, e alguns dos mesmos bots também foram usados para tentar influenciar a eleição francesa de 2017, vencida pelo Emmanuel Macron e que por pouco não teve vitória da Marine Le Pen, que é a candidata de extrema-direita do país, da França. Aqui eu peguei um outro relato bastante interessante. Num artigo chamado The Rise of Social Bots, é relatado que no dia 23 de abril de 2013, um grupo digital sírio hackeou uma conta do Twitter de uma associação da imprensa e postou um falso rumor sobre um ataque terrorista dentro da Casa Branca, em que o presidente Barack Obama teria se ferido gravemente. Isso provocou um crash imediato no mercado de ações. Então imagina, o mercado de ações fechou por conta de uma notícia totalmente falsa. No entanto, alguns eventos são muito graves. Aqui eu vou relatar alguns fatos muito tristes que aconteceram no Brasil que foram causados por fake news. Em maio de 2014, uma dona de casa de 33 anos foi espancada até a morte por vários moradores da cidade do Guarujá, onde vivia, após boatos espalhados pelo Facebook de que ela sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de bruxaria. Segundo o marido da vítima, a página Guarujá Alerta publicou equivocadamente uma foto da mulher como se fosse ela a suspeita pelo sequestro das crianças. Algumas pessoas acreditaram que se tratava mesmo dela, então a amarraram, a arrastaram e a espancaram violentamente, o que resultou em sua morte. Este não é o único caso em que as fake news levaram a consequências reais muito graves. Em 2016,
um serralheiro morador da Baixada Fluminense foi identificado como estuprador de crianças e passou a ser ameaçado de morte. Em 2017, uma multidão tentou linchar um casal em Araruama, estado do Rio de Janeiro, após boato de sequestro de criança divulgado no WhatsApp. Depois desses relatos que eu trouxe aqui para vocês, talvez você esteja pensando, como combater as fake news? A batalha contra as fake news demanda um entendimento dos mecanismos pelos quais a desinformação online se propaga. Se algum dos problemas são as limitações cognitivas, então precisamos investir na educação das pessoas e na análise crítica com relação à leitura de notícias. Isso não é muito diferente do que a gente percebe também sobre as pseudociências. Se nas escolas, se a gente fizesse campanhas conscientizando as pessoas a trabalhar um pouco o ceticismo, trabalhar um pouco o pensamento crítico, talvez isso ajude a diminuir os efeitos das fake news nas pessoas. Aí vem outro ponto. Se as plataformas de mídias sociais fomentam a criação de câmaras de eco, que é o problema que a gente nota no Facebook, por exemplo, talvez no Instagram, no Twitter, então talvez os algoritmos devessem ser um pouco modificados de forma a ampliar a exposição do indivíduo para diferentes opiniões e visões do mundo. Então talvez o algoritmo devesse ser ajustado para que as pessoas tenham um contato maior com visões diferentes. Se robôs maliciosos são responsáveis por essas falsidades, então devemos focar nossa atenção em criar tecnologia para identificar abusos causados por robôs e limitar as atividades deles. Então, políticas para trabalhar as fake news podem ser essas três. Ensinar as pessoas a ter um pensamento mais crítico sobre o que é propagado na internet, modificar os algoritmos para diminuir as bolhas sociais ou câmaras de eco e diminuir as atividades de robôs, de bots maliciosos. Quando tratamos de bots especificamente, este sempre será um jogo de gato e rato, em que um número grande e desconhecido de bots, com comportamento muito próximo ao de humanos, permanecerá não detectado. Qualquer sucesso na detecção de robôs irá inspirar contramedidas pelos desenvolvedores de bots. Então, se você reconhece que esse cara é bot, alguém vai criar uma tecnologia melhor para mascarar esse bot. Aí você vai criar outra tecnologia que vai identificar esse bot. Aí o cara vai criar outra tecnologia que, usando o IA para se passar por humano quando não é. E vai ser assim para sempre. Esse jogo de gato e rato nunca vai ter fim. Saber quantos indivíduos se depararam ou compartilharam peças de fake news não é o mesmo que saber quantas pessoas leram ou foram afetadas por elas, direta ou indiretamente. A avaliação do impacto ao médio e longo prazo do comportamento político da população exposta por fake news, por exemplo, a pessoa em quem a pessoa vota, é algo quase inexistente na literatura. Então pouco se sabe sobre o efeito das fake news a médio e longo prazo. Evidências sugerem que os esforços das campanhas políticas para persuadir indivíduos possuem efeitos limitados. Entretanto, a introdução das fake news nas mídias sociais pode acentuar efeitos devido ao endosso que é trazido com o compartilhamento. Então, as fake news podem reforçar um ponto de vista de uma pessoa e gerando assim muitas possíveis influências. Pode gerar uma apatia ou um desânimo na população que vai ficando frustrada com relação a um grupo político, por exemplo, ou pode reforçar tanto visões políticas mais extremas, encorajando o extremismo. E muito do que a gente vê de polarização pode muito bem ser explicado pelas fake news, gerando bolhas, gerando polos de pessoas que acreditam no partido A e no partido B, por exemplo. Tem um outro artigo aqui que eu vou trabalhar com vocês agora que eu também acho bem interessante.
Existem diversas evidências anedóticas de que os robôs sociais executam um papel importante na disseminação de fake news. Isso não é necessariamente uma novidade. As primeiras manifestações de robôs sociais foram descobertas ainda em 2010. Desde então, vimos robôs influenciar debates online com relação a políticas de vacinação ou mesmo em campanhas políticas, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países do mundo. No entanto, faltam pesquisas com relação à efetividade dos ataques que espalham a desinformação por meio de robôs. É como eu falei, pouco se sabe ainda sobre esse fenômeno. A gente ainda está muito no olho do furacão. A gente precisa esperar um tempo passar para poder fazer uma análise mais pormenorizada, mais detalhada. E como a gente conversou aqui, existem estratégias para enfraquecer o fluxo e influência das fake news. Existem algumas estratégias. Uma a gente já discutiu, que é empoderar indivíduos, dar às pessoas maior senso crítico, mais ceticismo para avaliar as fake news que se encontram, e também mudanças estruturais que objetivam prevenir a exposição de indivíduos às fake news em um primeiro momento. Uma estratégia para coibir as fake news que a gente não discutiu ainda e que é discutido nesse artigo que eu estou botando aí na tela, são as plataformas de fact-checking, que são desde websites que avaliam informações factuais, caso do PolitiFacts, o Snopes. No Brasil temos a Agência Lupa, Aos Fatos, o E-Farsas do Gilmar, que também faz um excelente trabalho, e até mesmo agências de reportagens de mídias que são consideradas confiáveis, como o Washington Post ou Wall Street Journal, New York Times e por aí vai, essas agências aí de imprensa. Existe uma aparente elegância do fact-checking, entretanto, a ciência suportando sua eficácia é, no melhor dos casos, duvidosa. A questão é que os indivíduos tendem a não questionar a credibilidade da informação por causa do famoso viés de confirmação. Então, os indivíduos tendem a não questionar a credibilidade daquilo, a não ser que aquela informação viole suas preconcepções ou se são incentivados de alguma forma a fazer isso, clicar no link de fact-checking e tudo mais. Em caso contrário, elas tendem a aceitar a informação falsa de maneira acrítica. As pessoas tendem a alinhar suas crenças com os valores de sua comunidade. Partidarismo e crenças ideológicas previnem a aceitação de fact-checking de uma determinada fake news, por exemplo. Inclusive, o fact-checking pode até ser contraproducente sob certas circunstâncias. A facilidade de recordar a informação e viés de familiaridade sobre política demonstra que as pessoas tendem a recordar a informação ou como se sente com relação a ela, enquanto esquecem o contexto em que elas a encontraram. Então a pessoa pode ter contato com o artigo de fact-checking e ainda assim não assimilar aquela informação que leu como falsa. Elas tendem a aceitar aquela informação que considera mais familiar como verdadeira. Então existe um risco de se repetir informação falsa mesmo em um contexto de fact-checking, aumentando a possibilidade de um indivíduo aceitar a informação falsa como verdade. Então, reiterando aqui, é importante uma abordagem de longo prazo para melhorar a avaliação individual da qualidade da informação por meio da educação. É fundamental inserir treinamentos de habilidades para criticar a informação, tanto em escolas primárias quanto secundárias, faculdades, pois é importante você reforçar o pensamento crítico das pessoas. Como a internet e as plataformas de mídias sociais podem ajudar a reduzir a disseminação e o impacto das fake news? Google, Facebook e Twitter são muitas vezes os mediadores não somente da sua relação com agências de notícias, mas também com seus amigos e familiares. Geralmente, seus modelos de negócios dependem de monetizar a atenção por meio da propaganda. Como a gente falou, eles usam modelos estatísticos bastante complexos para predizer e maximizar o engajamento com o conteúdo.
Seria possível então a gente ajustar esses modelos para aumentar a ênfase na qualidade da informação. Então os algoritmos podem também ser modificados para dar uma priorizada num conteúdo que demonstre ter uma qualidade e diminuir a relevância de um artigo, de uma fonte que tende a se mostrar de baixa qualidade e, portanto, duvidosa. De forma geral, as plataformas poderiam conter a disseminação de notícias automáticas por bots e ciborgues. Os ciborgues são contas que são parcialmente humana e parcialmente máquina. Eu até cheguei a mencionar esse tema nos vídeos sobre bots nas eleições. Então, um ciborgue é uma conta que é administrada por um humano que de vez em quando automaticamente compartilha e dissemina notícias de um conjunto de fontes, lendo ou mesmo sem a pessoa ler o que ela está compartilhando. O curioso é que algumas plataformas já tentaram uma série de ações para lidar com esse problema. O Facebook anunciou a intenção de modificar seu algoritmo para assegurar a qualidade em seu processo de seleção de conteúdo. Até recente, o Facebook excluiu uma grande quantidade de contas ligadas à política, o que fez até certos grupos reclamarem de censura. O Twitter anunciou que bloqueou certas contas ligadas à desinformação causada pela Rússia e de usuários expostos a essas contas que também tenham tentado ludibriar indivíduos. Entretanto, essas plataformas não disponibilizaram maiores detalhes para escrutínio da comunidade científica e permitir descoberta por análise de pares, dificultando o uso dessas informações para formadores de leis ou para o público geral. Então aqui temos um outro problema. Essas plataformas elas não colaboram tanto com pesquisadores independentes ou laboratórios específicos. E essa relação da comunidade científica com essas plataformas de mídias sociais poderia ajudar muito na criação de estratégias para eliminar esse problema de fake news. Então, isso que eu estou falando para vocês é o que eu analisei desse paper e é uma crítica que os autores fazem com relação ao tema da fake news. Existe pouca colaboração entre essas plataformas de mídias sociais e cientistas, pesquisadores, empresas, laboratórios. Então, cobra-se dessas plataformas maior colaboração com acadêmicos independentes na avaliação de questões envolvendo fake news para o projeto e a efetividade de intervenções. Existem poucas pesquisas focadas nas fake news e pouca compreensão sobre como os sistemas de fake news estão evoluindo. Por exemplo, não tem como a gente pesquisar como as fake news afetavam o Google em 2010, por exemplo. Pois mesmo que você tenha o código-fonte do Google de 2010, você não vai ter os padrões que emergem de uma interação complexa entre código, conteúdo e usuários. Então falta informação, falta os dados que junto com aquele algoritmo formavam o que era o Google 8 anos atrás. O que a gente pode fazer é registrar e analisar o que o Google de 2018 está fazendo. De maneira geral, pesquisadores devem conduzir uma rigorosa auditoria sobre como essas grandes plataformas filtram e lidam com a informação. Então isso é um grande problema. A gente não pode estudar o histórico das fake news, como as fake news eram 8 anos atrás e como elas eram hoje. Pois a gente não tem como a gente ter acesso ao Google, ou Twitter, ou Facebook de 8 anos atrás. O que a gente pode fazer é tentar correr contra o tempo e tentar hoje auditar esses sistemas. A possível efetividade de políticas para essas plataformas podem apontar para uma regulamentação governamental das plataformas ou autorregulação. Regulação governamental direta de uma área sensível como notícias carrega seus próprios riscos constitucionais. Por exemplo, podem as regulações manter a imparcialidade? Geralmente, qualquer intervenção direta do governo ou de plataformas que previnem usuários de visualizar determinados conteúdos podem gerar preocupações sobre censura governamental ou corporativa.
Então a gente tem como exemplo aquela situação onde o Facebook excluiu uma série de páginas ligadas a grupos políticos no Brasil. Esses grupos acusaram o Facebook de realizar censura. Então você tem aí uma questão muito delicada. Políticas que você cria para limitar notícias falsas, limitar a atividade de bots, podem ser encaradas por certos grupos como censura. Então é um terreno muito pantanoso que Facebook, Twitter e Google acabam tendo que lidar. Uma alternativa à regulação direta governamental pode ser a introdução de processos judiciais, alegando, por exemplo, difamação pelos que foram diretamente afetados pela disseminação de determinada fake news. Para a extensão do que uma plataforma online pode auxiliar na disseminação de uma história falsa, devem existir caminhos para a responsabilidade consistente com a lei constitucional. Então você pode ter o seguinte cenário: se uma fake news te afeta, você pode entrar na justiça pedindo remoção daquele conteúdo. Mas isso acaba sendo burocrático, acaba sendo custoso e muitas vezes o dano que a fake news causa já acaba tornando inútil esse processo judicial, pois a notícia se espalha tão rápido e tem um efeito tão imediato que até você processar e pedir a remoção daquele conteúdo já é tarde demais. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, a lei oferece imunidade bastante compreensiva para plataformas que possuírem fatos falsos escritos. Existe uma legislação que é o direito ao esquecimento europeu, implementado em buscadores, que tenta tratar essas questões. Depois de um determinado tempo, a informação tende a ser removida. Talvez eu até faça um vídeo específico falando sobre essa lei de direito ao esquecimento. Mas o que eu quero dizer com isso é que já tem países tentando produzir leis para lidar com esses problemas complicados. Uma análise em maior escala com relação à disseminação de fake news tornou-se possível graças a duas ferramentas desenvolvidas no laboratório do artigo que eu analiso. Então vamos discutir um pouco algumas tecnologias, vamos discutir a parte prática, né? Vamos discutir algumas tecnologias que tentam lidar com a questão de fake news. A primeira delas é a plataforma Hoax, que rastreia as notícias e artigos de fact-checking que são difundidos na internet, e o algoritmo de aprendizado de máquina, o Botometer, que mede robôs sociais e mede também o quanto uma conta parece ser bot ou não. Baseado nessas duas plataformas, vamos verificar um estudo de caso sobre como robôs sociais disseminam milhares de artigos contendo fake news em milhões de postagens no Twitter durante e após a campanha presidencial norte-americana de 2016. Esses pesquisadores realizaram rastreamento de dados, que seria o web crawling, que eu pretendo discutir esse assunto melhor em vídeos do canal. Então foram feitos rastreamento de dados em matérias publicadas por 7 instituições independentes de fact-checking e por 122 websites que, de acordo com a mídia, publicam fake news ou notícias que induzem ao erro. Essa análise desse artigo é focada no período entre o meio de maio de 2016 até o final de março de 2017. Durante esse tempo foram coletados 15.053 artigos de fact-checking e 389.569 afirmações com pouca substância ou que foram consideradas falsas. Usando a API do Twitter, a plataforma Hoax coletou 1.133.674 posts públicos de fact-checking e 13.617.425 posts públicos com links às afirmações contendo fake news. Então esse artigo analisou muita informação ligada a fake news. Considere agora o sucesso de disseminação das fake news pelo número de pessoas compartilhando um artigo ou postagens contendo links com fake news.
Então, o sucesso de uma fake news é quando muitas pessoas compartilham ela. Os pesquisadores encontraram uma grande distribuição de popularidade disseminada por muitas ordens de magnitude. Então, o que aconteceu? A maioria dos artigos não eram sequer percebidos. Entretanto, uma fração significativa torna-se viral. Então, eles perceberam que do montante de artigos de fake news, a maior parte deles passa completamente despercebida, enquanto uma fração delas se torna viral. Então, se você for pensar, os criadores de fake news atiram para tudo que é lado e algumas balas acertam. Essas balas que acertam causam um estrago. De forma consistente com a análise de dados do Facebook, os autores também descobriram que perfis populares de fake news são difíceis de distinguir das profiles de fact-checking. Então é muito difícil você saber diferenciar um perfil de fake news de um perfil de fact-checking, por exemplo. E muitas afirmações são espalhadas por tweets originais ou retweets, enquanto outras afirmações são compartilhadas por replies. Então, outra estratégia que eles usam muito para compartilhar fake news não é só tweetar ou retweetar, mas é também você respondendo para algum perfil mandando a notícia falsa. Os pesquisadores descobriram que poucas contas são responsáveis por boa parte das atividades envolvendo disseminação de notícias falsas que viralizam. Então são poucas contas que realmente fazem todo o trabalho sujo. Algumas contas, inclusive, compartilham a mesma informação até 100 vezes ou mais, tentando compartilhar para o máximo de pessoas na esperança que algumas compartilhem e assim aquela fake news se propague. Os autores também suspeitam que os super disseminadores de fake news são robôs sociais que postam links automáticos para artigos, retweetam outras contas e performam tarefas autônomas mais sofisticadas, como seguir e responder outros usuários. Então os super disseminadores, eles têm um comportamento que tenta ao máximo parecer o comportamento de seres humanos. Para testar essa hipótese, eles usaram o Botmeter, que é o algoritmo que mede o quanto uma conta parece ser robô ou não, e usou ela para avaliar contas de Twitter que postam links com determinadas afirmações. Para cada usuário é computada uma pontuação de bot, que interpreta a probabilidade de uma conta estar sendo controlada por um software automático. Nisso, eles perceberam uma estratégia que é muito usada por bots. Eles usam usuários influentes que são mencionados em tweets que linkam afirmações duvidosas. Os robôs empregam essa estratégia com alvos repetidamente. Por exemplo, uma única conta menciona a conta do Donald Trump, a @RealDonaldTrump, em 18 tweets diferentes linkando uma afirmação ou matéria qualquer. Os tweets tendem a mencionar pessoas populares. Quando as contas com alta pontuação de bot compartilham esses links, eles tendem a mirar, ou seja, mandar replies em usuários com número alto de seguidores. Então, as contas bot, elas respondem profiles de pessoas famosas, respondem profiles, por exemplo, de jornalistas, políticos, como é o caso do Trump, ou pessoas que têm muitos seguidores, na esperança que aquelas pessoas recebam aquele link falso e compartilhem aquele link falso. E eles acabam fazendo com que muitas contas diferentes compartilhem aquela mesma informação, criando a ilusão de que algo é bastante compartilhado por muitas pessoas, esperando que assim esses alvos acreditem que aquilo é verdadeiro e ajudem a disseminar essa informação. Outro fato bastante curioso é que os estados, quando eu falo estado, é estado geográfico mesmo, tipo Minas Gerais, São Paulo, né? Quando estados que foram mais ativamente mirados por desinformação espalhada por bots tendem a ter resultados eleitorais mais imprevisíveis. Os pesquisadores analisaram que determinadas regiões geográficas que receberam alguns tipos de fake news
acabaram tendo resultados eleitorais mais imprevisíveis, sendo isso uma evidência de que fake news acabam sim influenciando a opinião pública. Além disso, os humanos acabam retuitando boa parte das afirmações falsas, na mesma proporção que retweets de bots. Isso sugere que humanos acabam sendo manipulados de forma bem sucedida por robôs sociais. Dessa forma, o artigo conclui que existe evidência empírica sobre o papel-chave de robôs sociais para a viralidade de fake news online. Uma quantidade relativamente pequena de contas é responsável pelo grande tráfego de desinformação compartilhada. Essas contas são robôs e os autores descobriram essas várias estratégias de manipulação usadas. A primeira é que os bots são particularmente ativos em amplificar fake news nos momentos bem iniciais da postagem e do compartilhamento, ou seja, a notícia acaba sendo postada e segundos depois ela já é retweetada e compartilhada por uma série de bots. Isso acaba sendo um caminho até de você identificar que aquele cara é bot com mais facilidade. Segundo, os bots fingem que são de determinadas regiões, por exemplo, do estado de Massachusetts ou o estado da Califórnia. E pessoas acabam sendo muito vulneráveis a esse tipo de manipulação, retweetando bots que postam notícias falsas como se fossem humanos daquela região. Fontes bem-sucedidas de fake news incluem diferentes espectros políticos e são suportadas por bots sociais. Como resultado, os perfis viralizados de fake news são indistinguíveis dos artigos de fact-checking. Plataformas de mídias sociais estão se tornando conscientes desse tipo de problema e preparando contramedidas, ainda que seja difícil especular sua efetividade. As descobertas do paper demonstram que robôs sociais são ferramentas efetivas para manipular as mídias sociais e enganar seus usuários. Ainda que os dados disseminados que foram coletados nesse artigo especificamente pertencem ao Twitter, não há razão para duvidar que o mesmo tipo de abuso não esteja acontecendo em outras plataformas sociais. De fato, teorias da conspiração virais espalhadas no Facebook são facilmente gerenciadas de forma automática e anônima. Assim como no Twitter, falsas afirmações no Facebook tendem a se tornar viral, se passando por notícias confiáveis. Enquanto a dificuldade de se acessar dados disseminados em plataformas como o Facebook é uma preocupação, a popularidade crescente de mídias sociais efêmeras, como é o caso do Snapchat e do Instagram, podem fazer com que futuros abusos sejam ainda mais difíceis de se estudar. Se você pensar nessas redes sociais que você posta uma story e ela fica 24 horas e depois é deletada, fica muito difícil você fazer pesquisa sobre fake news nesse tipo de situação. Os resultados discutidos aqui sugerem que a contenção de bots sociais é uma estratégia fundamental para mitigar a disseminação de desinformação online. Um progresso nessa direção pode ser acelerado através de parceria entre plataformas de mídias sociais e pesquisa acadêmica, como já falamos. No entanto, é importante a gente observar que algoritmos podem cometer erros. Mesmo um simples falso positivo que leve à suspensão uma página legítima pode fomentar preocupações justas com relação à censura. Isso justifica a introdução de humanos nesses processos. Então, os humanos vão verificar se aquela página é bot ou não. Só que isso tem um problema meio óbvio. Ele não escala bem com o volume de abusos automatizados que podem ser cometidos pelo software. Então é preciso investir na pesquisa de detecção de abusos para tratar esse tipo de situação com a melhor qualidade possível. Outra estratégia que o artigo apresenta é o emprego de CAPTCHAs, ou seja, testes que determinam se um usuário é humano ou não. CAPTCHAs foram implementados de maneira ampla e bem sucedida para combater spam de e-mail e outros tipos de abusos online.
Seu uso para limitar postagem automática ou compartilhamento excessivo de links pode reduzir abusos cometidos por bots, mas também pode introduzir limitações para aplicações automáticas que sejam benignas, como, por exemplo, sites de notícias que automaticamente compartilham informação verdadeira ou mesmo respostas a emergências. Às vezes, postagens automáticas para informar sobre uma tragédia, sobre emergência, esse tipo de coisa. Estes são trade-offs, né? São questões que você tem que pensar o custo e o benefício, que devem ser estudados com cautela à medida que se contempla formas de se lidar com epidemias de fake news. Finalmente, é feito um apelo para promover a pesquisa interdisciplinar com o intuito de reduzir a disseminação das fake news e compreender as patologias reveladas nesses processos. Erros das mídias de notícias dos Estados Unidos no início do século XX levaram ao surgimento de normas e práticas jornalísticas que, por mais que sejam imperfeitas, serviram para reforçar a construção de informação confiável e objetiva. Devemos projetar o ecossistema de informação do século XXI. Esse esforço deve ter escala global, já que alguns países nunca desenvolveram um ecossistema de notícias robusto, lidando com desafios sobre fake news e real news, né? Notícias verdadeiras também, que é um problema bastante agudo nos Estados Unidos e que a gente está começando a sentir os efeitos agora aqui no Brasil. Mais profundamente, devemos responder uma questão fundamental: como devemos criar um ecossistema de notícias e cultura que valoriza e promove a verdade? Tá certo, pessoal? Esse foi um vídeo bastante longo. Eu acho que eu me repeti um pouquinho, até para ser bastante didático no que eu estou dizendo, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu pretendo falar sobre fake news no Brasil em algum momento. Acho que a gente precisa esperar um pouquinho, sair mais artigos, sair pesquisas sobre esse assunto, mas em algum momento no canal eu vou falar sobre fake news no Brasil. Eu recomendo o vídeo do Pirula, que ele falou sobre o uso de WhatsApp para propagar fake news na campanha política, então eu recomendo bastante esse vídeo enquanto eu não lanço um aqui sobre esse tema. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido até o final e eu te espero no próximo vídeo. Falou!